meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Mais um vídeo para o nosso canal. Vamos continuar sobre o tema de heresias, como nós estamos aí nessa série, né? Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Adventista, né? Vamos entender um pouquinho de como ela surgiu. Depois nós vamos falar de alguns pontos deles e depois nós vamos ler texto. Aqui nós já vamos ler texto porque a Igreja Adventista ela é muito grande e eles foram os que mais estudaram sobre escatologia. Você vai ver que quando você for pesquisar sobre escatologia, 2300 tardes, profecia de Daniel, questão do anticristo, você vai ver que é recheado de vídeos de pessoas que são da Adventista comentando sobre esse assunto, né? Eles entendem muito errado, né, perante a palavra de Deus. Nós vamos ver isso em alguns pontos. Já temos vídeos no canal também que já refuta o entendimento deles em muitos pontos, então aí eu vou resumir quando já tiver o vídeo, para você pode ir lá no vídeo e ouvir, mas você vai ver que eles fazem e entendem bem errado. A base deles quase toda é mediante os textos da Ellen White, mas não foi ela em si que fundou a igreja, vocês vão ver isso aqui agora, mas o ponto é que há muitos ensinamentos errados, muitos pontos heréticos, e nós vamos comentar e visualizar isso aqui hoje, tá bom? Então, a Igreja Adventista, eu estou aqui com minha anotação, porque é muita coisa, né, pra gente lembrar, então eu vou dando uma olhada aqui. A Igreja Adventista é do sétimo dia, né? Ela tem a sigla IASD. Ela não é a única adventista, tem vários grupos de adventistas, mas essa aqui, do sétimo dia, é a maior, tá bom? Ela saiu do movimento milerita, que ele surgiu ali depois do segundo grande desapontamento de 1840. Grande desapontamento é porque eles marcaram datas para a volta de Jesus e isso não se cumpriu, tá? Nós vamos ver aqui. Então, o que aconteceu nessa época? Tinha muitos norte-americanos, eles saíram do meio cristão, inclusive o fundador da Adventista, ele era batista, e aí eles criaram um movimento ali, né? Não chamava Adventista em princípio, mas eles começaram a marcar datas. Um rapaz chamado, que ele é até membro da Igreja Batista, Guilherme Miller, ele marcou que Jesus voltaria à Terra entre março de 1843 e março de 1844. Então ele começou a marcar data e aí as pessoas acreditaram aquilo nele, mas quando aquilo não aconteceu, né, Jesus não veio nesse período. Então teve o primeiro grande desapontamento. Só que isso não desanimou eles, né? Eles começaram a estudar ainda mais, estudaram, e aí teve um rapaz chamado Samuel Snow. Ele fez um comentário sobre o que o primeiro, né, o Guilherme Miller fez, mais aprofundado, e eles fizeram umas contas e marcaram uma nova data para a volta de Jesus. Seria em 22 de outubro de 1844, certo? Eles tiraram essa data com um entendimento errado, é claro, de Daniel, capítulo 8. Eles juntaram também com alguns textos levíticos e Números 14, Levíticos 25, Ezequiel 4. Então eles chegaram, fizeram uma conta e pegaram aquele tempo de 2.300 tardes, colocaram a contagem dela lá desde a saída, né, da ordem, né, onde começa as 70 semanas, onde Esa faz mais Neemias, né, a construção de Jerusalém. Eles contam 2.300 anos, eles fazem aquela conversão bíblica que é fato, mas só converteram errado, no sentido errado, né? Mas transformaram 2.300 tardes de manhã em 2.300 anos, e aí deu a data de 1844. Então eles entenderam que Jesus voltaria nesse dia, certo? E eles disseminaram isso, né? Eles fizeram grande propagação, eles já tinham um número um pouquinho maior de pessoas, e aí veio o segundo grande desapontamento, né? Porque aí não aconteceu a volta de Jesus, muitos deles desistiram, voltaram para sua antiga denominação, mas restou alguns ainda que aí continuaram a estudar. Eles tentaram entender o motivo de por que aquela data não tinha se cumprido, certo? Então o que acontece? A data então dada por Samuel Snow estava errada, né? E aí eles começam a estudar de novo. E aí o rapaz chamado Iran Edson, ele chega à conclusão que, na verdade, aquele tempo de Daniel, capítulo 8, que conta das 2.300 tardes, não era de fato ali
a purificação da terra. Porque o que eles entendiam? Eles entendiam que o santuário de Deus era a terra, e por isso que Jesus tinha que vir naquela época para instaurar 1000 anos de purificação, certo? Esse Iran Edson, ele falou que as contas de Samuel Snow estavam certas, só que o entendimento estava errado. Aí ele falou que, na verdade, tinha que purificar o santuário do céu. E aí eles criam uma nova história, e você vai ver que com base nisso depois vem a Ellen White com suas visões, meio que confirmando. Eles criam um juízo investigativo, falam que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844. Então, na verdade, o que Samuel Snow errou, segundo esse Iran Edson, é que Jesus não viria em 1844, mas sim que ele entraria no Santo dos Santos e começaria um juízo investigativo. Ele começaria a investigar aqueles que poderiam ser salvos, né? Faz um juízo e aí ali já teria a definição de quem seria salvo ou não. E ainda continua errado, né? Porque a gente sabe que o santuário de Deus somos nós. Senão vamos ver mais para frente, mas você tem que entender que essa questão do anticristo, essa questão de profanar o santuário de Deus, não foi a primeira vez lá com Heretico Epífanes, mas nem também depois na época do ano 70, né? Porque ali Jesus também já tinha vindo, o Espírito dele já estava em nós, nós já somos templos do Senhor. Então, você vai ver que não foi nessas épocas a primeira vez que o santuário de Deus foi profanado, mas a primeira vez foi lá com o inimigo, quando nasceu a maldade no coração dele e ele arrasta a terça parte dos anjos. Então, ali foi a primeira profanação do santuário de Deus. E quando ela vai ser restaurada, né, vai ser limpo, o santuário de Deus vai ser de novo como era, quando nós, o corpo de Cristo, fomos transformados, que aí nós vamos recompor essa terça parte com muito mais glória e tudo. Você vai ver que hoje ainda o acusador, aquele que é o originador do mal, né, onde nasceu o mal, ele ainda comparece lá nos céus diante de Deus para acusar a gente. Você vê esse exemplo em Jó, por exemplo. Então você vai ver que a purificação do santuário acontece quando Jesus voltar e nós, com o corpo glorificado, recompor a terça parte, e aí a família do céu estiver completa, entendeu? Porque hoje a família do céu não está completa, está faltando pessoas lá, a terça parte que o inimigo levou. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 12 tem aquela linguagem daquele dragão, que ele, com a sua cauda, ele arrasta a terça parte das estrelas do céu. A gente tem que entender isso, certo? Então, você vai ver que esse processo investigativo, ele também é errado, mas esse Iran Edson cria dessa época essa pontuação e ele começa a usar textos. Aí ele usa textos que eu vou citar, não vou ler agora, mas vou citar se vocês quiserem ler. E depois nós vamos ler lá embaixo alguns textos aí para a gente refutar. Então ele usou de novo Daniel capítulo 8, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9, que fala muito dessa questão da expiação, né, o livro de Hebreus, Apocalipse 11, Apocalipse 15, e assim vai indo. João capítulo 2, e ele foi lendo Levítico 16 também, 1 Pedro 4 e Apocalipse 14. Então ele, ao longo da próxima década, ele ficou estudando esse processo investigativo e ele foi evoluindo, ele evoluiu para a doutrina do juízo do pré-advento, né? Como eu disse, ele fala que esse pré-advento, esse juízo investigativo começou em 1844. Então, daí para frente, eles não marcaram mais datas, né? Eles também agora não marcam mais datas, porque eles aprovam isso até por causa do que viram que isso deu errado lá no início, né, da igreja, certo? E daí para frente, eles estudando escatologia, levantou também qual era o dia correto de adorar ao Senhor. E aí surgiu a questão deles guardarem o sábado, né? Quem levou isso para eles foi um rapaz chamado Joseph Bates, não sei se eu estou falando certo? Ele escreveu, pegou isso de um pastor milerita, Thomas M., eu não sei, Preble, não sei como é que se lê, né? Mas e ele teve esse contato ali também com o pastor Frederick Welly. Então essas pessoas trouxeram essa doutrina do sábado, explicaram que o dia de adorar o Senhor seria o sábado, e eles começaram a guardar o sábado. Então ali, ainda no ano de 1844, surgiu a primeira igreja adventista na cidade de Washington, que ela guardaria o sábado, correto?
A gente sabe também, nós vamos pontuar aqui daqui a pouquinho, que é errada essa visão de guardar o sábado da forma que eles guardam. O sábado, de fato, é o dia do Senhor, tá bom? Nós vamos ver isso durante toda a palavra, inclusive no Novo Testamento. Essa ideia de dia do Senhor ser o domingo é uma ideia errada, tá bom? Mas não é da forma com que é feito. Na verdade, a forma que os adventistas fazem é bem parecido com o que os judeus faziam, né? Parecido, não é evidente. Mas você vai ver que não é isso. Jesus, o que nós temos que entender, irmãos? Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio num momento onde a lei era vigorava e ele cumpriu a lei. Mas quando ele vem, ele explica o verdadeiro sentido da lei. E grande parte dessa explicação, uma parte mais concentrada, né, está no Sermão do Monte. Ali Jesus não está falando nada além do que a lei de Deus. Só que o seu sentido é que ninguém tinha entendido. Os próprios judeus não tinham entendido a questão da lei de Deus. E eles ficavam batendo cabeça e criando outras heresias, no caso deles, ensinamentos humanos, não chamava de heresia, mas eles criaram um tal de Talmud, por exemplo, que eram leis rabínicas de homens criadas e eles seguiam muitas vezes mais esse Talmud do que a própria Torá, os profetas. Então você vai ver que isso sempre existiu. As pessoas se desviam do ensinamento de Deus, não entendem, não procuram entender e aí vive na escuridão, vive, como dizia Oséias, vive errando por falta de conhecimento. E Jesus veio e explicou a lei, entendeu? Explicou o que Deus queria com o seu povo quando ele disse os 10 mandamentos. Tanto que o coração deles era tão duro que de 10 virou 613. Os outros surgiram por causa do coração duro do povo. Mas você vai ver que os 10 mandamentos de Deus são completos. Eles são perfeitos. Os outros surgiram por falta de entendimento. Eles não conseguiam entender como proceder com aqueles 10 mandamentos. Né? Não tinha um coração ensinado, não deixava aquilo ser transformador na vida deles. Então hoje o Espírito de Deus está em nós fazendo esse processo. Porque através de Cristo nós recebemos o Espírito Santo de Deus e ele escreve a lei de Deus no nosso coração, certo? Então você vai ver que o sábado ele é profético. Ele é o dia do Senhor e aponta para um descanso, aponta para o milênio, assim como o ano do jubileu, o ano do chifre de carneiro, né? Então você vai ver que são anos que representam o Senhor, são dias que representam o dia do Senhor, mas tem que ser entendido para não ser confundido e feito da forma errada, certo? Então, com isso em mente, eles cresceram muito, né? Eles foram embora, foram aprofundando mais seus ensinamentos, aprofundando mais a sua igreja. Nos primeiros anos ali, eles, até 1863, ó, eles eram muito fechados, só aqueles primeiros membros, eles tinham nessa época cerca de 3.500 membros, conforme eu fui pesquisando aí, mas depois eles começaram a evangelização, eles tiraram o foco da porta fechada e começaram a fazer evangelização, entendeu? Evangelizaram e aí já em 1880 já tinham cerca de 16 mil e assim foi crescendo, né? Segundo dados aqui, em 1945 tinha 226 mil membros somente nos Estados Unidos e 380 mil em outros lugares, ou seja, a igreja cresceu muito depois que abriram. E hoje nós conhecemos a igreja, tem aqui no Brasil. Agora, tem que pontuar outros erros, não tem erro só escatológico, né? Um deles, nós vamos verificar aqui agora, é a dormência da alma. O que eles explicam? Que quando nós morremos, a alma fica em silêncio, ela fica inerte. A alma ou o espírito, tá, tanto faz, porque na verdade nós somos alma vivente, quando junta o corpo e o espírito. Tá isso bem claro lá em Gênesis. Então, quando Deus criou o bonequinho lá de barro e soprou o seu espírito nele, dando o espírito, ele se tornou uma alma vivente, não é três. Tem um corpo e um espírito, e esses dois juntos se tornam uma alma vivente. Então, às vezes, o corpo a alma é chamada de alma ou de espírito, mas de fato é o espírito que vai retornar para Deus que está dentro de nós, certo? É a vida que Deus colocou em nós, a vida dele, do espírito dele em nós, que trouxe vida, que o Espírito de Deus é um espírito vivificante, certo? Então, você vai ver que ele fala que o espírito do homem, quando morre, né, ele fica ali com o corpo, que está apodrecendo, adormecendo até o dia da ressurreição, se ele for salvo. Você vai ver que isso tem vários pontos que bíblicos que vai
dizer isso ao contrário. Eu vou ler uma citação aqui do livro da Ellen White, olha só, que fala assim, é o livro Conflito dos Séculos, tá bom? Página, ele foi feito em 1972, página 549. Beleza? Tá assim, ó. Olha só o que ela escreve. Os que descem à sepultura estão em silêncio. Não mais sabem de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Aí põe até entre parênteses aqui Jó 14, 21, né? Tá para verificar. E aí, ó. Bendito descanso ao justo cansado. Seja longo ou breve o tempo, não é para eles senão um momento que dormem, e são despertados pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa. Essas são palavras da Ellen White no seu livro, como disse, Conflito dos Séculos, página 549. Então, aí vem um rapaz também, Spicer, no seu livro O Caos das Seitas, segunda edição, ele publicou em 1974 em São Paulo, página 151. Olha só o que esse rapaz fala. O estado a que somos reduzidos pela morte é de silêncio, de inatividade e de inteira inconsciência. Viu só? Então, duas pessoas são adventistas, inclusive a primeira, que é a Ellen White. Você vai ver que em toda reunião da Adventista, eu nunca entrei numa reunião da Adventista, tá? Mas lá numa outra cidade que eu morava, tinha uma igreja adventista menor, então ela ficava aberta, a porta ficava aberta para a rua, e eu lembro de ter visto o slide e embaixo lá escrito Ellen White. Então, e se você vê todos que já foram lá, fala que realmente muitas citações de Ellen White, do livro da Ellen White como base de ensinamento, você vê isso também nos ensinamentos aí na internet. Então, eles equiparam o livro dela praticamente à palavra de Deus. Aí vai acontecer muitas vezes igual a maioria das heresias. As pessoas falam que não fazem com a boca, mas praticam aquilo. De fato elas fazem. Eles falam que não colocam o livro dela como palavra de Deus, mas colocam, como dizem os testemunhos de Jeová, que não colocam, outros falam que não colocam os livros dos seus criadores, mas fazem isso. Igual a Igreja Católica fala que não adora o santo, não ora o santo, mas fala de boca, mas faz, entendeu? As pessoas falam só com a boca, mas quando você vai olhar o que ela está fazendo aquilo que ela está falando que não faz. Então é mais ou menos isso. Então colocam isso aí, você vai ver que ela ensina a mesma coisa. Essa questão do silêncio, tá aqui, acabamos de citar. E os textos bíblicos que eles usam são, em sua grande maioria, do Velho Testamento. Então eles vão falando que por exemplo, o texto, por exemplo, tá? Que eles usam o de Lázaro, quando Jesus fala que Lázaro teria adormecido, né? Mas você vai ver que os discípulos entenderam aquilo, e um pouquinho depois ali ele já fala, ó, o mestre fala claramente em João 11:14, ó, Lázaro morreu. Que primeiro ele usou, você vê que é um sinônimo de morte. Você vai ver que toda vez, inclusive no Velho Testamento, quando o salmista fala que a alma está no silêncio, essas coisas, ou ela dormiu, isso é por causa da relação do corpo com a morte. Você tem que entender uma coisa na inferência de texto, né, para você entender um texto. Uma coisa anula a outra dependendo da situação, e quando é sinônimo isso não acontece. Veja bem, se realmente a alma, quando morre, ela está no silêncio, como diz os adventistas, logo não poderia ter texto bíblico, não poderia falando de alguma atividade do espírito, né, da alma, do espírito, como Jesus deu em Lucas 16, vamos ver daqui a pouquinho. Então, você vai ver vários textos bíblicos onde há atividade, há consciência do espírito. Se fosse no silêncio, de fato, fosse realmente a Bíblia que quisesse dizer quando está falando que a alma está no silêncio ou dormiu, ela realmente estava dormindo ou estava no silêncio, não poderia ter texto assim, porque a alma está em silêncio ou dormindo anula o outro texto. Só que não pode acontecer, senão seria a Bíblia estaria se contradizendo se fosse assim, é o que eles estão fazendo, porque você está falando que a alma está no silêncio, a Bíblia está se contradizendo no outro texto. Mas ao contrário, se for um sinônimo somente, que é o que acontece muito na língua portuguesa, ou até em outras línguas, vai usar um sinônimo, alguma palavra figurada para dizer outra coisa, no caso de dormir para a morte. Ou falar que a morte é um silêncio, porque quando o morto, o corpo morre, ele não fala mais, o corpo, porque o espírito sai de dentro dele, ele está inerte. Então usa-se silêncio ou dormir, né, a dormência, para falar da morte. Se for nesse caso de sinônimo ou de metáfora, logo não anula o outro.
porque só está citando como metáfora o sono ou o silêncio. Logo, não quer dizer, quando está assim, que a alma está dormindo, mas sim é só uma metáfora. Então, logo, não anula o outro texto. Entendeu? Então é isso que tem que ter em mente. Você vai ver que eles usam textos como, aí vamos lá, ó, eles usam Salmo 6, 5, depois vocês podem ler. Salmo 39, 13, todos estão falando do silêncio ou que está dormindo. Salmo 88, 3 ao 13, Salmo 94, 17, Salmo 115, 17, Salmo 46, 4. Entendeu? Então você vai ver que eles usam esse texto, mas você vai ver também que no mesmo Salmo 94, 17 e Salmo 115, 17, o sepulcro e o Sheol, que é o mundo dos mortos, estão chamados de região do silêncio. Viu só que é uma metáfora? Então, você vai ver que a alma tem consciência em outros textos, o espírito tem consciência, e que você pegar esses textos fora de contexto e não entender que eles são metáforas, contradiz outros textos, logo é heresia, porque a Bíblia não tem contradição. Eu falo isso em vários textos para vocês. Se você olha para um texto e percebe que ele está contradizendo o outro, você está entendendo errado. Você tem que ir lá no contexto e entender. Tem que harmonizar os dois textos, porque a Bíblia é assim. Ela não tem contradição, como os muitos dizem por aí. Então vamos lá. Vamos ler as provas bíblicas aqui para essa questão. Você vai ver que, é claro, a doutrina bíblica, eu tenho até o vídeo aí, são 3 vídeos, se eu não me engano, falando sobre para onde vai as almas após a morte. Vai lá que você vai compreender melhor, tá? Lá eu estou falando bem detalhado, aqui eu vou falar mais resumido. Então nós sabemos que a alma, depois que morre, o espírito, né, ele vai para o seio de Abraão, vai para próximo de Abraão, certo? Que é dentro do próprio Hades, ele é dividido em 3 compartimentos. Jesus deixa isso bem claro ali na parábola do rico e de Lázaro, e outros textos de Judas, de Pedro também ajudam a confirmar que tem 3 compartimentos, né? Que é o lado dos ímpios, o lado dos servos de Deus e um grande abismo no meio, onde estão, por exemplo, aqueles anjos que desobedeceram ao Senhor lá no início, certo? Então você vai ver que a alma vai para lá, para onde está o lugar de descanso, o lugar onde eles estão próximos a Deus, que Deus está em todo lugar, ele está no céu, mas ele está lá também no Hades, está aqui com a gente, ele está em todos os lugares, através do seu Espírito. Então a alma vai para lá, o Espírito vai para lá e ele tem consciência até a sua morte. Tudo que aconteceu até a sua morte ele sabe. Ele não tem a visão do mundo aqui, que está acontecendo agora, mas até a hora que ele morreu, ele sabe. Por isso que eu explico aquele único texto da Bíblia que Paulo fala sobre que a vida de Jesus é como abrir e fechar de olhos, e você não tem mais nenhum canto escrito aquilo, então você tem que usar a inferência bíblica para entender, é nesse sentido. Porque quando você morre, você tem a lembrança até aquele momento. Quando você ressuscitar, vai ser como um abrir e fechar de olhos. A sua memória ainda vai estar naquele momento que você morreu. É como se fosse muito rápido, entendeu? É isso que eu entendo. Então, os textos bíblicos agora, que vai falar da interação, da atividade do Espírito. Olha só, Salmo 16, 11. Vou ler alguns, são muitos, mas vou ler só alguns para a gente refutar ali. Tu me farás ver a vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Não pode ter alegria lá no seio de Abraão se não tem consciência. Viu só? Lá tem alegria e delícias, ou seja, eles estão vivendo o gozo do Senhor ali. Assim como o ímpio, quando vai pro lado dele, ele está sofrendo já, certo? Você vê isso claramente lá na parábola de Lázaro, que o rico está pedindo porque ele está atormentado. Entende? Vamos lá. Salmo 73, versículo 24. Aqui no Velho Testamento, que é o maior dos textos deles são usados aqui. 73, 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Deus não recebe quem lá no seio de Abraão, quem está inerte. Segundo eles, a alma fica em silêncio lá junto com o corpo, aguardando a ressurreição. Como que ele recebe? Entende? O espírito volta a Deus, o provérbio fala isso. E ele está lá, ele volta para junto de Deus, e está junto com Deus guardado até o dia que ele vai se unir de novo com o corpo. Então, Salmo 116, 15, olha só. Preciosa és para os olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ué, se é precioso para Deus é porque já está com Deus. Não seria precioso para Deus, eu imagino, se ficasse lá em silêncio, quieto,
porque o morto ele já entra em glória, em descanso, em uma alegria quando ele está lá com o Senhor enquanto aguarda a ressurreição, certo? Aí o texto que eu citei agora há pouco, que é Eclesiastes 12:7, que fala assim, ó, e o pó volte à terra, né, que é o corpo, como era, e o espírito volte a Deus, quem o deu, certo? Ele volta. Então há a separação do corpo e do espírito. O corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus, certo? E aí, até aguardar o dia da volta do Senhor para unir novamente. Então, tem também outros. Tem, por exemplo, Mateus 22:32, já no Novo Testamento. Ó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí você vai falar assim, ué, Deus é Deus de mortos? Não, Mateus 8:11 fala, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ou seja, o espírito de Abraão, Isaac e Jacó está vivo lá, consciente. E ele é o Deus deles, entendeu? Então, há aqui uma confirmação de consciência. E fala também para aquele rapaz na cruz, ó, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Viu só? Então aqui mostra que ele ia saber quando chegasse lá no paraíso, ele ia se lembrar, porque ele não tinha morrido ainda ali na cruz, que Jesus tinha prometido para ele que estaria com ele lá no paraíso. E de fato, quando ele morre, Jesus também morre, Jesus desce ao Hades, né? Antes dele voltar a ressuscitar, ele desce lá, prega aos espíritos que se rebelaram para conhecer e não para levar eles para o céu e pregar lá um arrependimento. Não, mas ele foi lá para conhecer o texto, próprio texto, para conhecer o juiz de todas as coisas, né? Então, esse texto está aqui, ó, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Olha só, o texto que eu acabei de comentar. Ó. Foi e pregou aos espíritos em prisão, espíritos que rejeitaram a mensagem de Noé e pereceram no dilúvio. Pregou-lhes a novidade da graça de Jesus, ou seja, o Evangelho. Para quê? Para que eles fossem salvos e levados ao céu, igual algumas pessoas falam? Não, ó, para que conhecesse o juiz de todos os seres humanos. Aí, ou seja, são espíritos vivos e conscientes, não algo do mente, porque senão não teria como Jesus falar com eles, entendeu? Então aqui você vê a consciência. Então, todos esses textos, e tem outros aqui que eu pulei, irmãos, porque senão não vamos ficar aqui muito tempo, mas deu para os irmãos entender que a alma não fica dormente ou em silêncio. Isso são figuras de linguagem que a Bíblia usa, e essas figuras não anulam os textos em que a Bíblia fala que há interatividade. Você pode ler Lucas capítulo 16, 19 a 31, não vou ler, que conta a história do rico e o Lázaro. Ali você vai ver a interação entre os espíritos, Abraão falando, o rico falando. Você vai ver essa interação ali que também refuta a doutrina adventista. Amém? Nós vamos continuar no próximo vídeo, que ainda tem mais pontos aqui, né? Vai ser um vídeo um pouco maior, porque são várias coisas. Então, no próximo vídeo a gente continua na parte 2 aí a questão das heresias relacionadas à adventista. Combinado? Compartilha com outros irmãos para eles serem abençoados pelo Senhor também, entender um pouco mais a palavra de Deus para que seja edificado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente.